Olha só que legal, a gente agora já mudou todo o nosso mindset. Hoje o programa está mexendo com o meu coração, hein? O negócio está sério mesmo aqui. Já quase tive um infarto no segundo bloco com as doutoras aqui falando sobre pensão alimentícia. E agora vamos ter aqui conosco um especialista justamente em infarto. Seja muito bem-vindo, doutor. Pode se apresentar, por gentileza? Olá a todos. A tua câmera é essa, senhor? Eu sou Eduardo Tassi, sou cardiologista aqui no Rio de Janeiro e a gente veio aqui para elucidar um pouquinho o pessoal sobre infarto, né? Que é uma doença que mata muita gente. Muita gente mesmo. E, doutor, eu vou te dizer uma coisa. Quando a pessoa é mais jovem, é até mais fatal, né? O infarto. Sim. Do que quando a pessoa... O que já me deixa muito mais preocupado. Porque, ultimamente, cara, eu tenho sido tão travesso que eu tenho andado correndo risco de ter uns infartos aí. Então, só para ter uma ideia, a gente já está aqui há 1 minuto e meio conversando. A cada 90 segundos uma pessoa morre no Brasil de infarto. A cada 90 segundos. Então, acabou de morrer uma pessoa, né? Então, eu lamento muito. Então, é uma doença muito frequente, é o que mais mata atualmente, não, né? Doutor, cada 90 segundos uma pessoa morre no Brasil de infarto. Cada 90 segundos. Obviamente, quanto mais idosa a pessoa, o risco é maior. Então, pode ser que morra uma pessoa com 65 anos a cada 1 minuto, 40 segundos. Mas a média, botando todo mundo na mesma panela, seria a cada 90 segundos uma pessoa morre de infarto. Então, a gente tem que conversar sobre isso para prevenir. Todo mundo conhece alguém que... Você conhece fulano? Então, eu vi ontem. Então, ele morreu. Morreu, mas ele estava tão bem. Morreu de infarto. E, poxa, mas ele não estava sentindo nada. Então, como que a gente vai conseguir detectar e evitar isso? Prevenção, né? Prevenção é a palavra. As pessoas não podem procurar só o cardiologista, o médico, quando sente alguma coisa. Então, a gente tem que combater os fatores de risco, que a gente sabe quem são os pacientes que têm um risco aumentado. Então, em cardiologia, a gente sempre mexe com risco, né? Qual o risco? Qual a probabilidade daquela pessoa ter um evento grave, um infarto ou um derrame? Então, a gente tem ferramentas para prever quem tem o maior risco. E a gente vai pegar mais pesado no tratamento dessa pessoa. Quem tem o maior risco, doutor? A gente considera os fatores de risco principais, né? Existem vários, tá? Mas os principais fatores de risco: pressão alta, diabetes, história familiar, importantíssimo, é um dos principais fatores de risco. Meu pai morreu com 54, minha mãe morreu com 57, eu tenho um irmão com 48. Esse paciente é altíssimo risco e os filhos dele também. Porque Posso te falar uma coisa? Meu pai morreu de infarto nadando na piscina. Quantos anos ele tinha? Não, 70 e pouco. Aí não é considerado. Mas ele tinha pressão altíssima. Minha mãe também era cardiopata, morreu com 55 anos. Infarto fulminante também. Sinal amarelo para você. Então. E eu já tenho pressão alta hoje. Então, você é um paciente considerado de... Eu não sei se você fuma, que também é outro fator de risco. Então, você é um paciente de alto risco. Você é um paciente de alto risco para infarto. Eu não sabia nem que eu era um paciente, pra você ver. Já me tornei um paciente. Doutor, vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui, né? Porque eu já percebi aqui, senti aqui... Situação dramática, não sabia. Quando você falou o tema, eu já sabia que eu ia passar mal. Em especial essa semana. Olha, de semana passada para cá, que eu me tornei presidente do meu grupo do BNI, o meu coração tem disparado demais. Muitas vezes de alegria. Dias muito bons. Mas a verdade é que eu sinto que eu já não estou mais tão... novinho assim, e estou um pouco acima do peso também, né, doutor? Isso conta outros muito. Fatores de risco, né? Continuando os fatores de risco. Então, a gente parou na história familiar, tabagismo, como eu disse, né? Obesidade é um fator de risco. Dislipidemia, ou seja, colesterol elevado. As pessoas nem dosam o colesterol. A gente vai daqui direto para o CTI comigo. As pessoas não dosam o colesterol. O colesterol não dá sintoma, né? Ninguém sente dor. O pessoal fala que esse negocinho aqui no meu olho aqui é um sinal de colesterol alto. Sim, isso são xantelasmas. Viu? Não estou te falando que é daqui direto. Daqui já vou para sua mesa de cirurgia, doutor. Não, eu não opero. A gente previne. Então, nem se for uma emergência aqui, eu caí aqui... Esse que você falou, estresse, né? Pessoas que têm um ambiente muito estressante é um fator de risco, não é tão importante quanto os outros, como eu disse, tá? Sedentarismo,
também é outro fator de risco. Então, esses são os principais fatores de risco, né? Se a gente combater Eu sou mega sedentário. Então, você é um pacote completo, você é um compêndio para prevenção. E qual foi a última vez... E podcast também é um fator de risco. E qual foi a última vez que você foi no médico? Não precisa ser cardiologista. Peraí, acho que eu lembro. 1990 Foi a pediatra, né? Não, eu nasci em 82, né? Ali eu já fui mais Então, esse é um paciente ou uma pessoa com alto risco, porque é um paciente que literalmente evita o contato. Então, poxa, mas ele estava tão bem, ele gravou um podcast ontem. Doutor, agora o senhor está pegando muito pesado, doutor. Então, mas esse é o foco, esse é o tipo de pessoas que a gente consegue mudar a trajetória realmente e evitar o caminho. A pessoa está indo em direção ao desfiladeiro. Desculpa, mas eu não estou conseguindo lidar com isso. Me pegou muito. Ele estava tão bem, ele gravou um podcast ontem. Cara, mas a história é essa, tô né? sentindo uma coisinha aqui. Mas a história é essa. Então, esses são fatores de risco. E aí, como que a gente vai prevenir isso? Combatendo os fatores de risco. Então, no consultório, né, a gente conversa com o paciente, a gente vê isso que é um bate-papo, né? A gente teria que avaliar todos essas variáveis que a gente sabe que são poderosas para prevenir ou prever um paciente que está em maior risco, para a gente poder saber o caminho que a gente vai tratar esse paciente. O que pode ser? Só por curiosidade. Então, só pressão. Então, pressão. Se a pressão estiver acima de 14/9, esse paciente tem que estar com a pressão mais baixa que isso. Se um paciente é de alto risco, não estou falando mais de você, o paciente é de alto risco. Nem precisa. Então, a gente vai botar a pressão desse paciente em 12, né? O paciente está com uma frequência cardíaca mais elevada. O que seria uma frequência cardíaca mais elevada? Acima de 90 batimentos, por exemplo. Eu vou querer que esse coração trabalhe menos. Então, eu vou querer botar a frequência cardíaca desse coração mais baixa. Eu vou usar medicação para isso. Vou checar o perfil metabólico. Então, quanto que está o açúcar? Quanto está a hemoglobina glicada, que é a média do açúcar nos últimos 3 meses. Eu vou querer botar esse açúcar controlado na meta. Eu vou querer ver o colesterol do paciente. O colesterol dele está controlado? Ele é um paciente de alto risco. Então, esse colesterol, de cara, eu tenho que reduzir ele pela metade. Então, tudo isso são fatores de risco. O cigarro, né? O cigarro, obviamente, eu não tenho como uma varinha mágica falar, não, você vai parar de fumar amanhã. Não dá para fazer isso. Mas a gente tem técnicas que, sem medicação, só no orientação, a gente consegue fazer tipo o paciente contra ele mesmo, combatendo o cigarro. Então, ele vai conseguir, em 2, 3 meses, pelo menos reduzir a carga tabágica, que já é um grande passo para daqui a 2, 3 meses eu iniciar uma medicação para a gente tirar esse cigarro de vez. Então, tudo isso é uma ferramenta para eu tratar o paciente como um todo. Então, a gente tem que pegar o paciente todo. Não é, vou lá ver a pressão, 12/7, pode ir embora, seu risco agora está bom. Não. E aí eu tenho outros exames que também me ajudam a refinar isso e calcular o risco em porcentagem. Então, eu consigo ir para exames também. Então, tem exames que eu consigo fazer, a gente faz no consultório, pede em exames de clínicas e tal, de forma completamente não invasiva. A gente consegue ver, sinal mais que amarelo, agora é sinal vermelho para você. A gente tem que pegar mais pesado aqui ou aqui, porque você está num risco mais alto do que eu pensava. Ou, está indo muito bem o seu tratamento, os exames estão mostrando melhora, está esfriando o processo que a gente diz, ou seja, seu risco que era muito alto, agora já está ficando risco moderado, e aí a gente está, vencendo e prevenindo um infarto. As pessoas falam assim, mas eu não quero tomar remédio. Eu tenho uma notícia boa e outra ruim. Você não quer tomar remédio, mas você não quer infartar, certo? Ninguém quer infartar. Não quero infartar. Isso, eu estava decidindo aqui enquanto você estava falando. E agora que você falou, me pareceu bem favorável. Então, o paciente não toma... A pessoa não toma remédio nenhum. Se ele infartar e tiver a sorte de sobreviver, porque, outro detalhe também, das pessoas que infartam, quantas pessoas sobrevivem? Você tem ideia? Na minha idade, acho que quase ninguém, mas... Todas as pessoas que infartam, o infarto é o primeiro sintoma. O resto é morte. Então, 50% morrem. Nunca infartou. Os pacientes que chegam na emergência, infartados, já são sobreviventes. Porque os outros 50% caíram duro, ou não acordaram, ou foram tomar banho e morreram, ou estavam nadando, fazendo atividade e morreu. Então, 50% não chegam no hospital. Fato. Isso é estado estatístico. Os 50% que chegam, a gente consegue tratar, abrir a artéria, trombolizar, seja lá o que for, interno no CTI, e ele vai ter alta. Ele vai ter alta com, no mínimo, 4 remédios. Se a gente prevenir
A prevenção a gente consegue fazer com talvez no máximo 2 remédios. Então a prevenção sai bem mais barato, eu preservo esse coração, porque um paciente que infartou, obviamente ele tem o risco de ter outro infarto. E de ficar bem debilitado, E fica né? debilitado. Dependendo da gravidade do infarto, ele pode ficar, inclusive, inválido para o trabalho. Tem casos que o infarto foi tão grave que a gente tem que aposentar o paciente, né? E se ele sobreviveu e tal, mas com uma qualidade de vida horrível. Então a gente sempre tem que prevenir realmente é mais barato e é muito mais duradouro, né? Então é importante, a importância da gente ver o paciente como todo e a importância da gente sempre estar acompanhando o paciente de perto, entendeu? Poxa, verdade, cara. Fiquei, assim, muito preocupado, assim, honestamente. Mas a ideia é justamente, não é botar medo em ninguém, né? Mas é mostrar a realidade. A realidade realmente é muito dura, porque todo mundo conhece, como eu disse, né? Todo mundo conhece alguém que estava ótimo e morreu. Mas como que ele morreu? Não é possível, ele estava ótimo. Não é que você diga assim que eu tô ótimo, ótimo. Oh, como tá ótimo aquele menino, né? Mas eu tô bem, eu fiquei com medo de morrer. Então imagina uma pessoa assistindo isso... eu falei brincando, assim, pra gente descontrair de um tema que a morte é um tema muito sensível, né, cara? E, assim, a morte caminha muito perto dos temas que eu gosto de explorar. Eu gosto de ajudar organizações não governamentais, eu gosto de apoiar causas como a da Global Commission Partners, não sei, Médicos Sem Fronteiras, você conhece, é médico. Mas eu apoio uma causa social, né, que é da Global Commission Partners, que salva pessoas, meninas resgatadas do tráfico sexual em Mianmar, né, meninas que não podem mais estudar no Afeganistão porque o lugar foi tomado e tal, e que se recusaram e acabaram ficando foragidas, se tornaram refugiadas. Então eu gosto de... Eu tenho para mim que a vida é muito importante, né? E às vezes a gente esquece de ver a nossa própria vida. Sim. Então você imagina uma pessoa jovem, eu sou jovem, eu tenho 42 anos, e já identifiquei aqui que sou um paciente de grande risco, né, para ter um infarto. Então imagina uma pessoa de 50, 55 anos, preocupada, né, com sua saúde, ouvindo um corte como esse na sua rede social, por exemplo, em qualquer lugar, vai ponderar assim, será que tem retorno agora? Eu fumo há 30 anos, eu nunca pratiquei exercício... E tal, o cara com 60 anos, ele consegue recuperar? Sempre tem benefício. Aí agora vamos dar notícias boas, né? O paciente que fuma, se ele parar de fumar, em 1 ano, as artérias dele, claro, o que teve de lesão fica, mas em 1 ano, as artérias dele param de formar placas e tal pelo cigarro. O sedentarismo, se a pessoa começa a fazer, o paciente é 0 de atividade física, 0. Começar a fazer atividade física, em 6 semanas... O perfil hemodinâmico desse paciente já muda absurdamente. Ele já fica ele já tem uma dilatação nas artérias, ele já tem a pressão mais baixa, a frequência cardíaca dele já reduz, ele já respira melhor, ele já dorme melhor e ele já se alimenta melhor. Então, 6 semanas de atividade física já é o suficiente para mudar o perfil hemodinâmico desse paciente. O que é atividade física? Meia hora de atividade física aeróbica por dia é o suficiente. Não precisa ser atleta de pedalar 50 quilômetros no final de semana. 30 minutos de caminhada por dia, ou uma bicicleta, ou uma dança, pode ser dança, natação, 30 minutos diário ou 1 hora em dias alternados é o suficiente. Atividade sexual. Teria que ser meia hora de atividade sexual por também, dia. Pô. Tranquilo, de boa. Poderia. De boa. Poderia. Tranquilo, pô. Entendeu? Tranquilo, dá. Aguenta, então tudo bem. Então aí, é isso, vou colocar em prática. Então tem benefício e muda completamente o jogo, literalmente, entendeu? Então cuidar do coração é cuidar do corpo inteiro. Doutor, de coração, muito obrigado pelo cuidado. Foi sensacional essa entrevista. Eu não respondi brincando, tá? Respondi sério. Ou seja, um obrigado duplo. Eu acho que eu impactei pelo menos uma pessoa. O primeiro de muitos. Doutor, você desenvolve conteúdo sobre isso nas suas redes sociais? Sim, eu tenho Instagram. Pode. Inclusive eu vou seguir agora, porque eu acho que é melhor, né? É bom, lá tem bastante conteúdo para as pessoas e tem bastante seguidores lá que acompanham. Aceito sugestões. DR Eduardo Tassi, né? Dr. Eduardo Tassi, tudo junto. Você vai me achar aí.
Eu já estou seguindo aqui. Doutor? Tem bastante conteúdo aí e qualquer coisa. Também meu site é www.tassicor.com.br. Lá tem todos os meus dados também para poder entrar em contato através das redes sociais. Isso aí. Doutor, já segui aqui. E agora nós vamos para nosso próximo bloco, doutor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E até a próxima. Mais um tema assustador aqui para o... Valeu. Obrigado.